Olá, olá, boa tarde. Eu achei esse o melhor momento para fazer uma live. Estou aqui com a Natânia conversando com ela sobre como este é o melhor momento para fazer uma live, porque é na hora do almoço. Então você vai me ver comendo. Obviamente você vai prestar mais atenção no que eu estou falando. Eu acho isso maravilhoso. Então, seja bem-vindo. Você que não me conhece, meu nome é Bernardo, eu sou professor de redação aqui do Descomplica, professor de linguagens, né? Hoje a gente tem uma mistura aí de redação, português e literatura que a gente chama de linguagens. E, bom, a gente está com um objetivo muito nobre aqui, muito importante, que é de pegar e revisar, né? Os nossos fadões do Enem estão de volta para revisar todos os pontos importantes até a prova do Enem. E o nosso grande objetivo deste ano, do nosso preparatório até a prova do Enem, é tirar todas as dúvidas de todos os alunos do Brasil. E aí, para isso, a gente lançou essa campanha. Hoje a gente vai dar uma revisada geral nos 5 pontos que mais aparecem na prova. No caso da redação, os 5 pontos, obviamente, mais importantes para que você produza uma boa dissertação, uma ótima dissertação, uma dissertação nota 1000. E, obviamente, durante essa nossa live, a gente está abrindo a hashtag 12horasnet para que você tweete suas dúvidas com relação à nossa live de hoje, à nossa aula de hoje, para que a gente possa responder essas dúvidas pelo nosso Twitter, tá? Não se esqueça, hashtag 12horasnerds. Tem só mais um aviso aqui que eu vou, inclusive, colocar aqui, porque todo mundo sabia que eu ia esquecer desse último aviso, né? Para vocês não se esquecerem de confirmar presença no nosso evento, deem uma procurada lá do nosso aulão, tá? Pelo Face. E aí, obviamente, dá uma procurada aí no evento do aulão 12 horas nerds que a gente tem na véspera da prova do Enem, na sexta-feira. São 12 horas de muita alegria, muita diversão e, obviamente, conteúdo para você ir muito bem na prova. Se você confirmar a presença, você vai poder concorrer a camisas autografadas pelos nossos queridos fadões do Enem. Então, aproveita, confirma a sua presença aí no evento para que você possa participar disso, tá? Então, lembrando o que a gente vai fazer. A gente vai revisar. São 2 lives que a gente tem hoje de redação. Uma agora, de meio-dia a 1, e uma lá mais tarde, de 7 às 8. São 2 lives importantes, tá? E essas 2 vão ficar aqui no Facebook gravadas e tudo mais para você ver depois. A gente vai revisar alguns assuntos importantes. Aqui são 3. A ideia da redação do Enem, o planejamento textual e o uso da coletânea. Mais tarde, a gente vai dar uma revisada geral na estrutura do texto dissertativo argumentativo e aí você vai ter os pontos principais para que a gente fale sobre a redação do Enem. Beleza? Então você vai poder mandar essas dúvidas para o nosso Twitter usando a hashtag 12horasnerds. Coloca um coraçãozinho, né? Sempre bom colocar um coraçãozinho fofo. Ainda mais porque ontem foi aniversário da Natânia, que está aqui conosco, nossa camerawoman, né? Está aqui conosco. Meu aniversário foi no sábado, então nós merecemos muitos coraçõezinhos. Coloque lá a dúvida com os coraçõezinhos que a gente vai responder. Tá bem? Vambora? São 3 assuntos importantes que eu queria tratar com vocês hoje. Eu coloquei aqui até, já abri aqui no tablet, a redação exemplar que a gente vai ler para a gente discutir um pouco todas essas 3 questões que eu preparei aqui para vocês. Mas vamos começar um pouco com conteúdo mesmo, com informação. Redação do Enem. O que eu preciso saber sobre essa redação? Primeiro, acho que você já tem uma ideia de que essa redação precisa ser produzida em aproximadamente 1 hora. Caraca, Bernardo, só isso? Por aí. 1 hora e 10, não tem como passar muito disso não, tá? Sabe por quê? Porque você tem uma prova de matemática e uma prova de linguagens para fazer. Ah, Bernardo, mas aí eu cago para as questões de matemática, eu deixo elas de lado, eu chuto 20. Não, também é importante fazer matemática, também é importante fazer português, por isso a gente pede sempre essa agilidade na prova de redação, tá? Mas é claro que é uma agilidade responsável. Não dá para você deixar de lado a prova de redação, não fazer. Não, você tem que fazer. É importante que você faça, tá? Então, por isso, o que você vai fazer com muita antecedência? Conhecer essa prova e conhecer as competências, os critérios e, obviamente, planejar o seu texto para que você não perca muito tempo, tá? O tempo que você vai perder ou investir, né, planejando o texto, conhecendo a prova, conhecendo bem o tema, você vai ganhar fazendo o seu texto,
tá? Então, fica por aí. Redação feita em aproximadamente 30 linhas, tá? O Enem coloca como limite máximo as 30. Se você passa, eles vão desconsiderar. Acho que você sabe bem disso, né? Se aqui eu tenho os limites da minha prova de redação, apesar da folha seguir, né? Tem um espacinho para você colocar o CPF aqui e tudo mais. Esses limites são os limites da minha prova. Se eu passo aqui, o que é escaneado é essa área aqui. Então, o que passa não aparece para o corretor. Mais uma informação importante, seu texto é escaneado, digitalizado, tá? Então, seu corretor lê o que está ali na foto, né? O que foi escaneado. Então, você tem que tomar um cuidado muito importante com letra, com legibilidade, visibilidade do que você está escrevendo, tá? Se o cara encontrar uma palavra ali que ele sei lá, não entendeu de alguma forma, ele não vai tentar traduzir. Então, você tem que tomar esse cuidado aí. Beleza? Então, essas são algumas informações básicas sobre a prova. Tempo, quantidade de linhas, o texto a gente vai falar sobre ele, tá? Então, acho que não tem muito mistério aí, não. Tá? O restante a gente vai falar à noite, quando falar do texto dissertativo argumentativo. Mas, tem mais uma coisa importante sobre a prova, essencial para essa nossa revisão aqui. Ah, Bernardo, o que tem de importante para a gente falar sobre a redação do Enem, que é o nosso primeiro assunto? Vou até colocar um chat aqui para a gente saber que é o nosso primeiro assunto. O que eu preciso falar sobre a redação do Enem? Existem, na redação do Enem, na nossa prova de redação do Enem, 5 critérios que a gente costuma chamar de competências. São 5 competências, são 5 critérios que a gente precisa corrigir, que a gente precisa conhecer e que serão analisados no seu texto. Quais são esses critérios? O primeiro deles, e obviamente é um critério que costuma derrubar muito o aluno, porque o aluno não revisa, porque o aluno não olha o texto de novo, porque o aluno não presta atenção quando está escrevendo, é o critério que a gente vai chamar de modalidade escrita culta da língua. Eu vou colocar modalidade escrita, você já sabe do que eu estou falando. O que é modalidade escrita, Bernardo? Ué, meu filho, eu estou falando de um critério, eu estou falando de uma competência que vai analisar no seu texto a correção desse texto. Ah, mas só a questão gramatical? Não. Ele também olha a escolha de registro. Se o seu texto está formal demais, se o seu texto está informal demais, se o seu texto está muito erudito, mas chega num ponto em que ele erra a situação toda, e aí isso chama atenção. A modalidade escrita também analisa isso, mas o grande problema dos alunos de vestibular nem é a da escolha de registro, não. É dos erros mesmo. Então, Bernardo, qual é a sua dica para eu evitar esses problemas? Porque, vamos ser sinceros, não tem muita coisa para a gente resolver agora. A gente está em cima do vestibular, o Enem está perto, a gente tem aí aproximadamente um mês para a prova e não tem muita coisa para resolver, não. A gente não tem como mudar a forma como você escreve agora, corrigir todos os seus erros. De alguma forma, pensar antes do que você pode errar para a gente não te deixar errar. Não tem muito como a gente fazer isso. Então, qual é o meu grande objetivo? O que eu tenho que fazer nesse momento? Revisar o texto. Existe uma dica, na universidade a gente fala muito isso no meio acadêmico, as pessoas que produzem muitos textos, muitos artigos, né, acadêmicos, pesquisas e tudo mais, essas pessoas normalmente falam muito de deixar o texto dormir, de deixar o texto descansar. Botar na gaveta mesmo e ler no dia seguinte. Ah, Bernardo, mas eu não tenho o dia seguinte, né, na prova. O dia seguinte é o dia da minha reprovação, né, se eu fizer isso. Eu sei. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode fazer a prova, a redação de alguma forma, um rascunho dessa redação. Você segue para um pedaço da sua prova objetiva, depois você volta para passar esse texto a limpo. Ah, Bernardo, mas você acha que isso é válido? Pô, mas eu estou fazendo a redação ali, é importante, tem que terminar logo. Quando você deixa esse texto descansar, quando você deixa esse texto respirar, confia em mim. Quando você volta, você percebe os probleminhas que você deixou ali e não percebeu. Repetições, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Letra comida,
letra mais, palavra comida. Você percebe essas coisas. Quando a gente está lendo o texto direto, repetitivamente, né? A gente não para de ler, a gente não percebe aqueles erros. A gente deixa passar, a gente está viciado naquela imagem ali, naquelas letras. A gente já sabe o texto praticamente de cor, né? Eu sei muitos parágrafos que eu faço de cor, de tantas vezes que eu já li, reli. Então, quando a gente fica lendo, a gente não percebe esses problemas. Então, a ideia é, vou olhar para o meu texto, vou fazer o rascunho dele, deixa o texto de lado, faço umas 15 questões, tá bom? Tá bom. Faz umas 15 questões de matemática, de português, de sua preferência. Eu, obviamente, acho mais interessante matemática, porque você desloca totalmente o seu interesse ali, na sua atenção do assunto. O português ainda está bem próximo da redação, a linguagem, né? Você vai para a redação, para matemática, faz essas 15 questõezinhas, depois volta pro texto e passa ele a limpo. Lê de novo, obviamente, passa limpo. Eu garanto para você que você vai perceber muita coisa. De verdade. Quando a gente faz as redações exemplares aqui, eu mesmo faço isso. Eu faço o texto, no dia seguinte eu olho esse texto de novo antes de mandar. E aí muitos erros são encontrados ali de alguma forma. É normal errar. É normal repetir palavra e não perceber. Às vezes eu leio uma redação exemplar em sala e percebo que teve uma repetiçãozinha ali que eu não percebi na hora. Acontece. Então, isso vai te ajudar a não ter erros aqui. A busca pelo erro zero aqui é essencial, tá? Ah, Bernardo, mas eu ouvi dizer que nos 200 pontos há exceções. Sim, há exceções. Se você erra uma vírgula, o cara vai deixar passar, tá? Errou uma crase, ele vai deixar passar. Mas se errou 2 vírgulas, 3 crases, se errou uma palavra, escreveu errado, escreveu casa com Z, o cara vai perceber, ele vai marcar e vai te dar errado. E aí você começa a cair em uma competência que todos os alunos realmente bons, que realmente estão brigando pela vaga, são esses alunos que a gente está vendo na nossa live aí, estão aqui embaixo, né? Todos esses alunos, eles vão bem nessa competência. Então, por isso você tem que tomar esse cuidado, tá? A busca aqui é erro zero. Hoje eu estava mais cedo dando aula num outro lugar, presencial e tudo mais, o aluno olhou e falou assim, nossa, Fernando, você tirou 40 pontos porque eu errei 3 coisinhas no texto. Erro zero. Se você não erra nenhuma, eu não vou tirar ponto. Isso é bom, né? Então, cuidado com isso. Beleza? Obviamente, do 120 é muito difícil você passar nessa competência, tá? Porque aí começa a partir para um desconhecimento quase total da língua portuguesa e, obviamente, você não tem isso. Então, é muito difícil você passar muito desses 120 pontos. Mas até 120, 160 dá para você ficar. Então, você tem que tomar cuidado com isso. A meta é 200, tá? Lembrando, a gente tem em cada competência 6 níveis, de 0 a 200, de 40 em 40 pontos. Cada um deles tem a sua importância aí. Beleza? Então, só lembrando sobre o que a gente está falando hoje para quem está chegando agora. Vou ficar igual naqueles programas do João Kleber, sabe? Que ele fala assim, você que chegou agora... É isso, você que chegou agora... A gente está falando sobre a redação do Enem. A gente está revisando a ideia da redação do Enem, das competências, dos critérios, tá? Para que vocês tenham dúvidas e enviem as dúvidas para a gente pelo Twitter. Ah, Bernardo, mas eu não tenho Twitter. Faz uma continha. Bota uma fotinha bonitinha, tá? Bota teu nome lá, um user, meio fofinho, estudante descomplica. Olha que legal. Usa a hashtag 12HorasNerds. Coloca o coraçãozinho, porque foi aniversário da Natane ontem, né? Ela merece coraçãozinho. E foi meu aniversário sábado, eu também mereço. Bota a sua dúvida, a gente vai responder essa dúvida pelo Twitter, tá? A gente está num preparo aí pro retorno dos fadões do Enem nas nossas 12 horas nerds, pra gente revisar muita coisa legal que vai cair na prova. Tá bem? Beleza? Critério 2. Critério 2 é muito importante. A gente vai falar mais dele à noite, tá? De 7 às 8, a outra live que a gente vai fazer aqui pelo Facebook também, a gente vai falar um pouquinho mais dele. Que é o critério de tema e de tipo de texto. Pô, Bernardo, por que esse critério é importante? Para começar, esse critério é perigoso, porque ele junta duas coisas que não dá para juntar, né? Tema e tipo de texto. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Primeiro, sua redação precisa estar dentro do tema.
Ou seja, ela precisa falar sobre todas as especificidades daquele tema. Como assim, Bernardo? Eu coloco o tema do ano passado, que é o que eu vou ler a redação para vocês. Eu vou mandar para vocês essa redação, vou colar aí nos comentários para vocês lerem. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Nossa, você tá botando o tema todo por quê? Porque eu quero mostrar justamente o que ele tem de importante aqui. Quando você volta da prova, tua mãe sempre pergunta: qual foi o tema? Não pergunta? Aí você manda assim: violência contra a mulher. Não foi. Não foi. Isso foi o assunto, que é uma coisa mais ampla, mais genérica. O tema é um direcionamento criado pela banca, feito pela banca. Neste caso, o direcionamento é a ideia da persistência dessa violência na sociedade. É importante que você preste atenção nesta palavra, persistência. Se existe uma persistência, significa que a gente está tentando resolver esse problema, mas ele persiste, ele continua existindo, ele continua sendo um obstáculo para a gente poder acabar com essa violência. Beleza? E você tem que levar isso em consideração. A pertinência ao tema, a ideia do tema, para você tirar 200 pontos naquela competência, você não pode só falar da violência contra a mulher, mas você precisa falar da violência contra a mulher na sociedade brasileira e principalmente da persistência dela na sociedade. Isso é muito importante. Você tem que falar dessa persistência. Se você não fala, a tua pontuação na competência 2 começa a cair. Então, a gente vai falar de planejamento de texto, e quando a gente falar, já vou até te adiantar, a primeira etapa do planejamento fala de interpretar a frase tema. E isso envolve interpretar a frase tema. Eu estou falando de persistência, eu estou falando de persistência dessa violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu posso falar dos Estados Unidos? Até posso, para comparar de repente. Mas eu tenho que falar da persistência dessa violência no Brasil. Os problemas estão relacionados a isso. Beleza? E o segundo ponto é o tipo de texto, que a gente vai conversar mais à noite, tá? Mas o tipo de texto é dissertativo argumentativo. Isso significa que eu preciso argumentar e não só expor opiniões, expor informações. Eu preciso ter um ponto de vista que a gente vai chamar de tese. Beleza? Não se esquece disso. Assiste mais tarde que a gente vai falar mais desse tipo de texto. Tá? Tranquilo? O ponto 3, ele também é muito importante e ele trabalha junto com o ponto 4. São praticamente primas aqui. Ou uma dupla sertaneja, né? Você gosta de sertanejo universitário aí? Tá aí. A coesão textual e a coerência textual. Coesão trabalha conexão de informações, conexão de ideias. A coesão trabalha em 2 campos. Primeiro, evita repetições. Você usa a tal da coesão referencial. Aqui no Descomplica a gente tem um aulão só sobre isso, tá? Uma aula só sobre isso. Coesão referencial é aquela que evita repetições no texto. Justamente aquilo que eu falei de fazer uma revisão, ler de novo e tudo mais. E a coesão sequencial, que conecta as partes da minha redação. Quando você usa um portanto na tua conclusão, você está conectando o seu texto, você está criando conexões. Você está falando aqui, eu vou concluir. Quando você usa um além disso, no segundo parágrafo de desenvolvimento, você está adicionando uma informação. Quando você usa um por outro lado, você está mostrando um outro lado da mesma discussão. Isso é conexão, é coesão. E a coerência trabalha isso aqui no campo das ideias, nos argumentos que você utiliza, nas informações que você apresenta. É muito importante que você saiba apresentar essas informações de forma coerente, sem se contradizer, sem falar coisas que não têm relação nenhuma de verdade com o meio externo. Você fala que não existe violência no Brasil, no texto. Pelo amor de Deus, né? Você passa aqui, abre a porta aqui do Descomplica aqui, tá arriscado a ser assaltado. Já aconteceu?
né? Pode acontecer. Existe violência no Brasil. Existe. E não só a violência relacionada à criminalidade, né? Existe violência contra a mulher. Existe. Você está sendo incoerente. Então, a coerência também trabalha esse sentido no texto. E se você está usando lados contrários e não bota um mais, e não bota um entretanto, está usando ideias opostas e não bota um conectivo adversativo, essa coerência não vai ser alcançada porque você não usou o recurso coesivo certo. Por isso elas trabalham juntas. Tá bem? Tudo bem até aí? E a coerência trabalha uma coisinha a mais que eu vou colocar aqui do lado, que é o que a gente vai chamar de autoria, que é a criatividade, a originalidade no texto. É o texto que é seu. Daí um bom título, boas relações entre título e conclusão. Título é obrigatório? Não, mas um bom título faz a diferença no texto, apesar de não ser obrigatório. Se você fez um título que você não achou bom, não coloca, mas um bom título faz a diferença no texto. Assim como essa competência vai trabalhar o que a gente vai chamar de interdisciplinaridade, que é a relação com outras áreas do conhecimento. Quando você faz uma introdução mais histórica, quando você usa filosofia no seu texto, psicologia no seu texto, medicina, quando você usa física, né? Isso é interdisciplinaridade. Se você usar outras áreas do conhecimento na sua redação, isso eleva a sua nota aqui e aqui. Beleza? Tudo bem? E vamos para o último ponto, que também é muito importante, e a gente vai dar mais atenção a ele à noite, que é o ponto que fala das propostas de intervenção. Basicamente, na prova do Enem, vou parar no V, tá? Basicamente, na prova do Enem, você tem que formular propostas para resolver um problema, certo? Até aí tudo bem. Essas propostas precisam ser muito bem detalhadas. Elas têm que seguir 3 pontos importantes, muito importantes para o seu texto. Primeiro, elas precisam ser propostas dentro do tema. Elas precisam falar sobre o tema, isso é óbvio. Acho que não tem muita novidade aqui, não. Você tem que falar sobre o tema utilizando essas propostas de intervenção. Não dá para o tema ser sobre violência contra a mulher na sociedade brasileira e você falar de economia de água. Não tem como. Isso é meio óbvio, mas é bom sempre falar, porque às vezes, sei lá, vem uma proposta que não tem a ver com o tema. Segundo, essas propostas precisam ter relação com a discussão. Como assim? Uma vez eu fiz um tema sobre desastres ambientais. Qual o preço do desenvolvimento? Foi essa a frase tema. Era uma pergunta. E aí no texto inteiro o aluno falava sobre as empresas que não estão nem aí para o meio ambiente, só querem saber de lucro, só querem saber de produzir. E aí nas propostas ele começou a falar de economia de água, coleta seletiva. Peraí. Não tá relacionado à discussão. Pode até estar dentro do tema, mas não está relacionado à discussão. A discussão não é sobre as empresas? Então você tem que falar de empresas nas propostas. Sei lá, subsídios do governo para que essas empresas produzam produtos sustentáveis, tipo uma Faber-Castell assim da vida. As propostas têm que ter relação com a discussão. Os problemas que você apresentou no seu texto, os argumentos que você apresentou no seu texto, devem ser resolvidos nas propostas. Tá? Beleza? E o terceiro ponto, ele fala um pouquinho do detalhamento. Como assim, Bernardo, detalhamento? As minhas propostas, elas precisam ser detalhadas. Daí vem algumas perguntinhas que você precisa responder quando você produzir essas propostas. Primeiro, você tem que falar o que deve ser feito. Ah, Bernardo, eu estou falando sobre racismo no Brasil. Eu vou dizer que as pessoas precisam se conscientizar. As pessoas precisam aprender a respeitar o outro. Beleza. 40 pontos.
nessa competência. Propostas muito utópicas, muito superficiais. Você pode ir além, você pode falar do como. Como as pessoas podem trabalhar isso? De repente, a gente pode criar debates, criar palestras, trazer pessoas em palestras sobre esse assunto. A gente pode tratar esse assunto em sala de aula, falar sobre isso em sala de aula. Aulas sobre direitos humanos, de repente. Beleza, mas quem pode fazer isso? Bernardo, a escola. Bernardo, a mídia pode fazer isso. Você já viu? Tem aquele programa muito maneiro, propaganda, né? Na Moral, com Pedro Bial. Não tem aquele programa que às vezes aparece nas férias do BBB, né? Pedro Bial traz vários pontos para discussão, né? Faz um tema sobre sexualidade na mídia. Eles discutem esse assunto no programa, traz especialistas. Cara, isso é uma forma de trazer a discussão, o debate à casa. Você bota numa novela, lembra aquela novela? Bernardo só vai citar coisas da Globo hoje, né? Olha a propaganda do Bernardo. Não, é porque eu me lembrei mais rápido. Salve Jorge, lembra aquela novela em que eles mostravam a questão das mulheres que eram levadas para fora com promessa de emprego e tudo mais? Chegavam lá, elas eram colocadas para a situação de prostituição e tudo mais. Lembra disso? Então, depois que essa novela acabou, muitos casos foram encontrados. Aí as famílias começaram a perceber que tinha coisa estranha em casa e tudo mais, e começaram a denunciar. O que é isso? É o que a gente chama de ficção engajada. É a novela, é a ficção, é a série, é o programa denunciando coisas. As próprias propagandas podem fazer alguma coisa com relação a isso. Então, o que, como e quem. E tem mais um importante, que é o famoso quando. Isso você já deve ter ouvido falar, né? É uma proposta de curto prazo? É uma proposta de longo prazo? Por exemplo, você fala dessa coisa dos debates, isso é uma proposta de curto prazo. Mas se você fala de uma mudança no sistema educacional, você está falando de uma questão de longo prazo. Quando o Enem, quando o ensino médio, né? Quando a gente resolveu falar da história da África no ensino médio, a princípio era uma proposta de longo prazo também, por trás de toda essa medida, para quê? Para poder ensinar a história da África nas escolas, para, de certa forma, os alunos aprenderem sobre isso, poderem respeitar, conhecer a diversidade da história africana. Bernardo, mas eles não começaram a colocar... Vai cair no Enem, apareceu no livro didático. Virou uma proposta de curto prazo. Obrigar a colocar isso na prova do Enem. Virou uma proposta de curto prazo. Então, são 4 perguntinhas que, se você responde no seu texto, que se aparecem no seu texto, tornam essa proposta mais detalhada. Isso é muito importante. Tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso à noite. Esse não é o momento da gente detalhar isso. Beleza? Lembrando, então, o que a gente está fazendo aqui hoje, para quem chegou agora? A gente está fazendo uma revisão dos 5 principais pontos do Enem com relação à redação. Agora, nesse horário, a gente vai tratar de 3 pontos importantes e mais à noite, de 7 às 8, a gente vai falar de mais alguns pontos. A gente vai revisar um pouco da estrutura textual, tá? E aí, a nossa ideia é gerar dúvidas para que vocês enviem para o nosso Twitter com a hashtag 12HorasNerds e o coraçãozinho porque foi aniversário da Natane, né? Esqueci do coraçãozinho porque foi aniversário da Natane. A ideia é que vocês mandem dúvidas porque a gente vai responder. A gente vai, de certa forma, falar com vocês lá e resolver esses problemas, porque o nosso grande objetivo é tirar todas as dúvidas de todos os alunos do Brasil até a prova do Enem. Obviamente, a gente vai ter na sexta-feira, véspera do Enem, a nossa 12 Horas Nerds, o nosso aulão 12 Horas Nerds. Confirma aí sua presença no evento, tá? Que aí você vai concorrer a uma camiseta autografada, maneiríssima. Inclusive, já quero, né? Vou pedir uma camiseta autografada pelo Oda, pelo... Meu Deus do céu, eu quero. Eu quero. Você quer, Nath? Quero.
Vamos tentar. Eu já, obviamente, já confirmei presença no evento para eu poder ganhar essa camiseta aí, porque eu quero, é óbvio, né? Então, confirma sua presença no evento. Começou a surgir alguma dúvida? Posta lá no Twitter, bota a hashtag que a gente vai responder. Beleza? Tranquilo? Vou deixar você tirar um print da nossa tela, que eu vou apagar e a gente vai seguir com relação ao nosso segundo ponto. Posso, Nath? Já deu, né?